Imagine a mulher a navegar pelo Instagram, cuidadosamente a planear o fim de semana. Brunch com as amigas, um evento de networking, uma festa em casa. As amigas veem-na e pensam, que extrovertida, que pessoa sociável, que vida plena. Arthur Schopenhauer, o mestre do pessimismo filosófico, classificaria esta mulher como uma insensata. Por quê? Porque ela detesta pessoas? Não. Mas porque ela não compreende as verdadeiras implicações da socialização. Quase todas as nossas aflições nascem das nossas relações com outros. Schopenhauer categoricamente disse que não valia a pena. Aqui está o problema da vida social. Não se criam laços genuínos, criam-se compromissos. Não se constroem amizades, constroem-se fachadas. Não se alcança a popularidade, torna-se falso. E se você acredita que socializar é o caminho para o autoconhecimento, Schopenhauer tem um alerta crucial. Passei por qualquer café, festa de escritório ou reunião de fim de semana e os verá. Indivíduos que confundiram validação social com valor próprio, conversas fúteis com conexão significativa e ser apreciado com estar realizado. Eles trocam mensagens em grupos e chamam a isso amizade. Vão a eventos de networking e chamam a isso crescimento pessoal. Sacrificam as suas noites tranquilas por festas barulhentas e chamam a isso viver. E pensam que isso os faz felizes. Mas Schopenhauer pensa o contrário. Toda sociedade envolve, necessariamente, como primeira condição da sua existência, a acomodação mútua e a restrição por parte dos seus membros. Estas pessoas estão imersas no que Schopenhauer via como a maior ilusão da humanidade. Acreditam que são sociais por escolha, quando na verdade estão apenas a seguir o instinto de rebanho que os controla. Aqui está a dura verdade. Cada interação que tem é uma transação. Trocam a autenticidade pela aceitação. Permutam a paz interior pela aprovação externa. Rendem os seus verdadeiros eus pelo conforto temporário de pertencer a um grupo. Schopenhauer compreendia algo sobre a natureza humana que a maioria nunca capta. Não respeitamos a constante concordância. Percebemos a farsa. Não admiramos pessoas sem opinião. Achamo-las desinteressantes. Não confiamos naqueles que sempre dizem sim. Questionamos as suas intenções. Esta incompreensão leva ao primeiro grande erro. A borboleta social confunde a sua performance com a sua personalidade. Estas pessoas são vítimas do que Schopenhauer chamou de a mais sofisticada decepção da existência humana. Acreditam ter escolhido socializar, quando na realidade foi o condicionamento social que escolheu por elas. Cada pessoa que observa esta performance social está a fazer os seus próprios cálculos. Os perspicazes detetam a máscara. Os verdadeiramente sábios veem a prisão por trás dela. E os iluminados, esses afastam-se completamente para a liberdade da solidão. Schopenhauer tinha um princípio sobre o assunto. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. E se ele não ama a solidão, não amará a liberdade. Mas a socialite moderna viola constantemente esse preceito. Ela preenche cada hora com conversas, afoga o silêncio com ruído e troca sua mente pelo conforto da multidão. Transforma sua existência numa exibição para os outros. E quando a realidade bate, ela atinge com força. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece. Aqui está a verdade que perturba quem persegue a companhia incessante. Você não escolheu livremente esta vida. Foi atraído para ela. Aquela noite em que ficou mais tempo do que queria. Aquela piada a que riu só para se enturmar. Aquele momento em que confundiu conversa com conexão. Nada disso veio de um pensamento claro. Não estava a escolher livremente. Estava a ser manipulado pelo que Schopenhauer chamava de a vacuidade da necessidade humana. Ninguém compreendeu esta verdade com mais acuidade do que Schopenhauer. A riqueza perdida pode ser substituída pela indústria, o conhecimento perdido pelo estudo, a saúde perdida pela temperança ou pela medicina, mas o tempo perdido
está perdido para sempre. A maioria das pessoas não aborda a vida social com filosofia, aborda-a por impulso. São arrebatados pela emoção da companhia e esquecem-se de fazer as perguntas mais profundas. Estas conversas são realmente valiosas ou estou apenas com medo do silêncio? Estou a fortalecer a minha mente ou a embotá-la com fofocas e ruído? Pensei em que partes de mim estou a negociar só para me encaixar. Esta escolha é verdadeiramente minha ou é simplesmente o domínio do hábito e da fraqueza humana? E aqui está o que ela não percebe até ser tarde demais. Cada decisão social é uma escolha filosófica, onde você só pode perder a sua liberdade. Na melhor das hipóteses, a multidão entretém-no enquanto o tempo passa despercebido. Na pior, ela exaure-o e o deixa questionar por que entregou a sua vida a ela. Aqui está a inquietante realidade sobre o nosso impulso de socializar. Ele não se importa com a sua clareza de pensamento. Não tem interesse na sua independência. Atrai-o para o barulho, distrai-o com trivialidades e quando você percebe, a sua vida interior já está comprometida. A pessoa com sabedoria genuína evita estas armadilhas. Não mede o seu valor pela quantidade de pessoas que conhece. Eles não buscam eventos sociais para fugir dos próprios pensamentos. Não confundem companhia constante com uma conexão verdadeira. E é exatamente aqui que o perigo da vida social se manifesta. Pessoas comuns apenas refletem sobre como vão passar o tempo. Alguém talentoso tenta aproveitá-lo. Schopenhauer compreendeu que o isolamento e o autodomínio são inseparáveis. No instante em que você entrega suas horas ao barulho alheio, deixa de estar totalmente presente para sua própria mente. Mas o indivíduo moderno faz o oposto. Ele dedica suas noites a conversas fúteis, passa as manhãs se recuperando de interações e transforma sua vida em uma sequência de interrupções. E eis o que acontece quando você se torna eternamente disponível. Atrai a atenção de pessoas que o veem como um receptáculo para o seu próprio barulho. Não por laços de amizade, essa é a ilusão lisonjeira, mas sim por uma extração sistemática de suas horas, atenção e foco. Eles não vêm em busca da sua sabedoria, mas da sua presença. Desvalorizam seu silêncio, consumindo seu tempo. Não alimentam sua mente, eles a esgotam até que nada reste para você. Enquanto isso, ele pensa que está em vantagem porque o chamam de sociável. Mal percebe que está sendo silenciosamente despojado das horas que poderiam ter construído sua mente. Schopenhauer denominou isso de cegueira da distração, a incapacidade de perceber que a companhia incessante disfarça a dependência, que o entretenimento superficial esconde um vazio profundo e que a aprovação social muitas vezes marca o início do declínio interior. No mundo de convites intermináveis e encontros vazios, cada jantar se torna um fardo, cada conversa trivial uma interrupção, cada plano de fim de semana um desvio do seu próprio caminho, cada diálogo desperdiçado, tempo roubado do seu próprio crescimento. E todos começam a esperar sua presença no momento em que você se torna constantemente acessível. Aqueles que poderiam ter caminhado ao seu lado se tornam pesos. Conexões que antes pareciam opcionais endurecem em obrigações. É isso que Schopenhauer alertou como a miséria da dependência. E o caminho de saída nunca é aquele que a maioria imagina. A tolice é inata. Ela se espalha como um contágio. Aqui está a dura verdade sobre a estupidez. Ela não fica contida. Você pensa que a insensatez é apenas uma falha individual, um incômodo que você pode ignorar, mas não é. A estupidez se infiltra, ela se propaga, infecta o ar que respiramos. E antes que você sequer perceba, a clareza se afoga sob o barulho. Porque a estupidez não é uma fraqueza individual, é uma força coletiva. Você não escapará dela raciocinando com a multidão. A multidão não raciocina. Você não a superará ensinando. As massas não aprendem, elas imitam. Você não a derrotará apontando a verdade.
eles a ridicularizarão, a afogarão e chamarão seu barulho de sabedoria. Schopenhauer a descreveu perfeitamente. Os sábios sempre disseram as mesmas coisas, e os tolos, que são a maioria, sempre fizeram o oposto. Mas a multidão opera a partir da ilusão oposta, que o pertencimento cria a verdade, em vez de portá-la. Observe o que acontece com homens que baseiam seu pensamento na opinião pública. A mente independente se torna um de nós. Sua clareza se torna secundária ao burburinho do grupo. Seu julgamento se torna refém da aprovação de pessoas que nem o compreendem nem se importam com ele, e que se voltarão contra ele no instante em que ele resistir ao contágio delas. A suposição de que a multidão fornecerá sabedoria é a inversão da verdade filosófica. A verdadeira clareza surge da solidão, não da sociedade. O discernimento autêntico vem de pensar por si mesmo, não de ecoar o barulho alheio. E é por isso que isso importa em termos práticos. A multidão não pensará por você. Ela pensará por si mesma. Flutuará de uma opinião para a próxima, buscando a moda, buscando o barulho. O período de se sentir incluído dura um momento. O período de viver com a estupidez emprestada dura uma vida. Então você troca sua independência por aprovação, sua clareza por conforto, na esperança de obter um pertencimento que desaparece no instante em que você discorda. Qual vida contém mais clareza autêntica? O homem que deixou opiniões emprestadas defini-lo ou o homem que esculpiu a verdade na solidão? A melhor parte da vida de um homem é o tempo que ele passa sozinho. A maioria dos chamados amigos são meros conhecidos que usam a amizade como uma máscara para o interesse próprio. Schopenhauer entendeu que o que chamamos de alegria da amizade é, na verdade, apenas alívio da ansiedade da solidão. Uma ansiedade que a sociedade cria artificialmente e depois oferece companhia como a cura. Mas aqui está a realidade social que destrói a fantasia da amizade. Amigos não o completam emocionalmente. Eles o restringem sistematicamente, não apenas em tempo, mas em liberdade, julgamento e autenticidade. Ele acredita que está construindo amizades, mas na verdade está trocando sua liberdade por promessas que talvez nunca se concretizem. A vida de cada indivíduo é de fato uma tragédia, mas vista em detalhes, adquire o caráter de uma comédia. Considere a comédia do planejamento social. Você passa as noites se dedicando aos humores alheios, que mudam mais rápido do que sua paciência. Sacrifica os fins de semana por pessoas que talvez nunca o priorizem em troca. Comprais a sua avaliação e seus princípios por alianças que se desfazem ao menor sinal de desentendimento. Enquanto isso, o indivíduo que está só aplica seu tempo em atividades que verdadeiramente fomentam seu desenvolvimento. Ele aprimora habilidades, faz escolhas de forma autônoma e consegue reagir prontamente às mudanças da vida. Quem, afinal, termina mais livre após 2 décadas? Contudo, o custo das ditas amizades vai além do simples tempo. As amizades geram o que os teóricos sociais denominam armadilhas de expectativas. Cada promessa e compromisso diminui suas opções. Você não pode se mudar sem deixar pessoas para trás. Não pode alterar drasticamente suas rotinas, pois outros dependem de sua presença. Não pode arriscar-se em ações que possam desestabilizar o delicado equilíbrio de seus relacionamentos. O homem independente resguarda o que Schopenhauer mais valorizava, a autonomia. A prerrogativa de se afastar quando as condições se alteram. A capacidade de seguir ideias ou percursos que o cativam. A escolha de priorizar o crescimento pessoal em detrimento das obrigações sociais. Isso não é um luxo, é uma questão de discernimento. Se a existência deve ser vivida com escolhas conscientes em vez de hábitos automáticos, então salvaguardar sua independência é uma responsabilidade. O que a massa mais aborrece é aquele que pensa de maneira singular. Não é tanto a ideia em si, mas a coragem de querer pensar por conta própria,
algo que eles ignoram como fazer. Eis a dura verdade de Schopenhauer para quem tenta criar. Toda ideia que você materializa traz consigo suas próprias tribulações, incertezas e a áspera realidade do mundo. Você não está apenas concebendo algo novo, está assumindo a batalha contra o fracasso, a distração e suas próprias limitações. Reflita sobre o que você realmente faz ao tentar criar. Você está trazendo à vida conceitos que enfrentarão críticas incessantes e desentendimentos, o temor do fracasso e a pressão das expectativas, o lento definhar da relevância se negligenciados ou abandonados. O talento acerta um alvo que ninguém mais consegue. A genialidade enxerga um alvo que ninguém mais pode ver. Contudo, agimos como se compartilhar cada pensamento ou buscar aprovação constante fosse inofensivo, ignorando como isso pode esvair o foco e diluir a originalidade. O pensador admira sua própria concepção, inconsciente de que a entrada constante de informações, julgamentos e distrações alheias corroerá seu potencial, simplesmente porque a atenção e reclusão são bens escassos no ambiente social. Você não pode consultar a ideia antes que ela exista, mas pode analisar honestamente seu próprio método. Quão grande parte de seu trabalho criativo fluiu livremente em contraste com o que foi estagnado, diluído ou corrompido por distrações, críticas e o burburinho constante dos outros. E aqui está a questão filosófica que desfaz o romantismo de compartilhar e colaborar em toda a ideia. Se você tivesse a opção entre dar vida a uma criação em retiro e preservar sua autenticidade, ou expô-la precocemente a uma multidão e vê-la ser reformulada, atenuada e julgada, qual escolha você verdadeiramente faria? O ponto de Schopenhauer não é que a alegria não exista, é que os prazeres momentâneos são sempre superados pela luta. Uma luta que apenas a criatividade pode nos ajudar a enfrentar. A verdadeira capacidade criativa emerge da introspecção. É no isolamento que a mente pode transcender a vontade e gerar a arte. O criador sensato reconhece que proteger uma ideia da exposição prematura é um ato de cuidado, não de receio. Você está protegendo sua criação de críticas desnecessárias e deturpações. Está se recusando a permitir que a pressão social corrompa seu potencial. Está optando pela clareza e pela integridade, em vez da compulsão de agradar ou de fazer apresentações. No fim das contas, a criatividade não é um presente brando ao mundo, mas uma responsabilidade cheia de riscos. Trazer uma ideia à existência é expô-la à dispersão, ao equívoco e às incessantes pressões da sociedade. A intuição verdadeira e a originalidade exigem recolhimento, meditação e a coragem de resistir à interferência sedutora de vozes externas. É difícil encontrar contentamento em si mesmo, mas é impossível achá-lo em qualquer outro lugar. Schopenhauer compreendeu que a maioria de nossos anseios não são de fato nossos. São implantados por forças sociais que se beneficiam de nossa dependência, mesmo quando isso nos prejudica. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que na pressão para buscar constantemente companhia e aprovação. Desde a infância, a sociedade nos programa para temer a solidão. É dito que a interação contínua é o padrão e que o isolamento é uma falha. Você vê amigos, familiares e a mídia celebrando aqueles que estão sempre conectados, sempre rodeados. Você escuta mensagens intermináveis de que a vida não tem sentido sem a atenção ou validação dos outros. No entanto, esse condicionamento beneficia a sociedade muito mais do que beneficia você. O mundo prospera com mentes que se conformam, que buscam aprovação constante, que renunciam à sua própria percepção em prol do conforto coletivo. Ele necessita de indivíduos distraídos por conversas, obrigações e expectativas sociais. Pessoas que se despojam da solidão, o único espaço onde o pensamento original pode florescer. Ele busca criadores receosos, hesitantes e dispostos a diluir sua visão para se enquadrar. Como Schopenhauer teria dito, um indivíduo que depende da aprovação alheia para ser feliz é um escravo.
Ele abdicou de sua vontade para o mundo. A pessoa que persegue a companhia constante, que vive para agradar ou ser admirada, não faz uma escolha consciente. Ela executa a programação da sociedade. Torna-se uma cópia do coletivo, abrindo mão da própria mente em vez de cultivar o pensamento original. E aqui está o que Schopenhauer compreendeu sobre o conformismo social. A maioria dos homens persegue o que os outros perseguem, e suas vidas são gastas tentando satisfazer desejos que não são seus. A mente sábia percebe que a pressão social e a verdade filosófica muitas vezes entram em conflito. A sociedade anseia por interação constante, pois prospera no conformismo e na dependência. A filosofia demonstra que a solidão é crucial para que a mente floresça, mas apenas quando livre de distrações. A sociedade sugere que ser querido, admirado ou estar cercado é gratificante. A filosofia revela que a verdadeira realização provém da introspecção e da autonomia, não de atender aos outros. A sociedade promete que a conexão e a aprovação conferem significado à vida. A filosofia evidencia que o significado surge da compreensão, da meditação e da ousadia de resistir à corrente. A mente verdadeiramente reflexiva questiona as regras que todos aceitam sem pensar. Devo eu buscar incessantemente aprovação e companhia para me sentir seguro? O que, se algo, eu realmente ganho ao me curvar às expectativas alheias? Atender à pressão social fortalece minha mente ou apenas me mantém cativo à convenção? Como meu raciocínio e minha inventividade se expandiriam se eu me libertasse da necessidade de validação perpétua? Priorize a reflexão em vez da aprovação. Valorize o cultivo da sua própria mente acima das expectativas e exigências da multidão. Opte pela liberdade de criar e ponderar, em vez de entregar suas ideias à pressão social. A solidão é o terreno fértil onde o gênio prospera. Aqui está a realidade que a maioria das mentes nunca enfrenta. Sua distração e seus compromissos não foram inevitáveis, foram convidados. Naquele instante em que você passou a buscar aprovação, quando permitiu que cada opinião moldasse suas decisões, quando comparou seus pensamentos com o burburinho constante dos outros, você não estava agindo livremente. Você estava sendo moldado pelo que Schopenhauer chamou de a força sutil da expectativa social. Schopenhauer percebeu isso com clareza. A sociedade aprisiona a mente através do hábito e da aprovação, gerando dependência onde a independência é necessária. Porque a conquista baseada na aprovação alheia repousa em terreno instável. Seu trabalho não será valorizado como você espera. Sua visão não será levada adiante. Será reformulada por pressões e opiniões externas. Seu esforço e dedicação não serão verdadeiramente apreciados. Podem ser ignorados, mal interpretados ou até mesmo ressentidos. Confiar na aprovação dos outros para definir seu propósito é um erro fundamental. A relevância genuína advém do que você concebe, não do que os outros ditam. Um legado autêntico emerge do pensamento original, não da conformidade com as expectativas. A verdadeira resistência provém das ideias que você cultiva, não da atenção ou validação da multidão. E é por isso que essa percepção tem peso na própria vida. Os outros viverão de acordo com seus próprios caminhos. Eles traçarão seus próprios rumos, seguirão suas próprias ambições e moldarão seus próprios mundos. O período intenso de dirigi-los ou influenciá-los é breve, mas as consequências de como você governa sua própria mente, sua própria atenção e sua própria energia criativa perduram por toda a vida. A solidão não é um vazio a ser temido, e Schopenhauer a explicou da melhor maneira possível. Toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Segundo, é violentamente combatida. Terceiro, é aceita como evidente por si mesma. No fim, a mente prospera não quando se curva às expectativas alheias, mas quando reivindica a quietude do seu próprio espaço. Quanto mais alguém tem em si mesmo,
menos necessita do exterior e menos os outros podem significar para ele. Quando você deixa de permitir que as pressões sociais ditem suas escolhas e passa a ver sua vida como sua, você se torna mais autêntico, não menos. Você fica mais forte, não mais fraco. Você se torna mais sábio, não menor. A verdadeira solidez do eu não depende de agradar aos outros ou de multiplicar dependências. Ela se manifesta na clareza do seu pensamento, na independência de suas ações e na liberdade de cultivar suas próprias ideias. As pessoas sentem a verdadeira realização da mesma forma que percebem a verdadeira sabedoria. Não porque você a explica, mas porque ela se evidencia em como você vive. Não porque você cria mais de si mesmo, mas porque sua presença carrega profundidade, foco e integridade. Schopenhauer compreendeu de onde vem a verdadeira e duradoura satisfação. O maior de todos os prazeres é ser independente dos outros, pois então a mente está livre para seguir seu próprio curso. Mas a mente dependente tem apenas um foco: as opiniões alheias. Cada escolha parece precisar ser defendida. Cada ideia parece exigir aprovação. Cada oportunidade é avaliada pela forma como terceiros a verão ou reagirão. Uma mente pensante consegue focar em diferentes aspectos. Estimular o desenvolvimento pessoal quando é pertinente. Investigar conceitos e saberes quando a curiosidade surge. Dedicar-se a atividades criativas quando há inspiração. Procurar um entendimento mais profundo quando a ocasião exige. Essa diversidade de atenção é o que realmente define uma pessoa sábia. Não por egoísmo, mas por considerar a totalidade dos fatos. Não por se esquivar das responsabilidades, mas por assumi-las com ponderação. Não por rejeitar laços afetivos, mas por não confundir imposição com genuína escolha. A atitude mais inteligente não é descobrir como satisfazer as expectativas alheias, e sim aprender a ter autonomia e a formar as próprias opiniões. Quanto mais uma pessoa se domina, menos se submete aos outros. Afinal, a força interior advém de viver a própria maneira. Nos refúgios serenos da solidão, a essência do ser se manifesta. Conforme a perspicaz observação de Schopenhauer, se Arthur Schopenhauer não aprecia a solidão, ele não apreciará a liberdade. Pois é somente quando Arthur Schopenhauer está sozinho que Arthur Schopenhauer é verdadeiramente livre. Essa imersão interna é ao mesmo tempo um ato de questionamento e uma iluminação. Uma insurgência contra as pressões de conformidade sociais e a revelação do vasto potencial que existe em nosso interior. As meditações de Schopenhauer sobre a essência do eu nos incitam a repensar nossa posição no mundo. Desse modo, o enigma do ser não é algo a ser solucionado, mas uma vivência a ser experienciada. É uma contínua exploração do universo interior, onde cada pensamento e emoção alimenta a narrativa em desenvolvimento de quem somos. A maior sabedoria reside em compreender que todo conhecimento é ignorância, e que a sabedoria suprema está na consciência da nossa própria ignorância.